Você sabia que existe uma cobra cujo veneno pode matar 100 camaleões em minutos? E outra que você nem precisa tocar para ficar cego? Hoje, vou te levar por um percurso arrepiante através das 15 cobras mais letais e venenosas do planeta, desde as sombras do deserto africano até as profundezas do oceano. Algumas matam sem que você sinta a mordida. Outras são tão silenciosas que você poderia estar ao lado delas sem perceber. Prepare-se para conhecer os verdadeiros predadores silenciosos do reino animal. Começamos se você tiver coragem. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Taipan do interior, Oxyuranus microlepidotus. No coração mais árido da Austrália, onde o calor seco parece sugar até o silêncio e o vento carrega segredos milenares das terras vermelhas, habita uma criatura que não precisa rugir ou se exibir para inspirar respeito e temor, a taipan do interior. Seu nome científico, Oxyuranus microlepidotus, pode soar como algo tirado de um laboratório de química avançada, mas, de fato, ele define com precisão uma das cobras mais formidáveis que a natureza já produziu. Considerada a cobra mais venenosa do mundo, a taipan do interior combina discrição, letalidade e uma eficiência letal que desafia qualquer defesa humana. À primeira vista, a taipan do interior não parece ameaçadora. Seu corpo esguio, com tons ocres, bege e ligeiramente acinzentados, camufla-se perfeitamente entre pedras, arbustos secos e a areia avermelhada do deserto. Essa camuflagem natural permite que ela passe despercebida, tornando encontros inesperados altamente perigosos. Ela é escorregadia, ágil e extremamente tímida, evitando o contato humano sempre que possível. No entanto, se o acaso fizer com que alguém se aproxime de forma inadvertida, o desfecho pode ser trágico. O veneno da taipan do interior é tão potente que uma única gota pode matar mais de 100 adultos, um feito que desafia a imaginação e mostra a precisão química dessa espécie. Não é exagero literário, é pura bioquímica letal. O que realmente impressiona não é apenas a potência de seu veneno, mas a velocidade com que ele age. Após uma mordida, as toxinas entram na corrente sanguínea e atacam o sistema nervoso central, causando paralisia progressiva, insuficiência respiratória e, em casos sem intervenção médica imediata, a morte pode ocorrer em menos de uma hora. O corpo humano, enquanto luta contra o colapso, ainda não compreende plenamente o que está acontecendo. Cada minuto é crítico, e cada segundo é um lembrete da precisão mortífera dessa serpente. Curiosamente, a taipan do interior foi identificada pela ciência apenas em 1972, o que reflete não raridade, mas sim sua extrema evasividade. Ela habita áreas isoladas e inóspitas, onde poucos humanos se aventuram, o que contribuiu para que permanecesse um enigma por tanto tempo. Estudos sobre sua biologia, comportamento e ecologia são limitados, e cada novo encontro traz dados valiosos para a ciência. Apesar disso, sabemos que ela desempenha um papel vital no ecossistema do deserto australiano, controlando populações de pequenos mamíferos e contribuindo para o equilíbrio natural da região. O comportamento da taipan do interior é outro ponto fascinante. Ao contrário do que muitos imaginam, não é agressiva por natureza, ela evita confrontos, deslizando silenciosa e rapidamente para longe de ameaças. Ataques geralmente ocorrem apenas quando a cobra se sente encurralada, ameaçada ou provocada acidentalmente. Sua estratégia de sobrevivência é baseada na discrição. Ela prefere desaparecer a atacar. Esse comportamento furtivo e calculista a torna ainda mais perigosa, pois encontros inesperados com humanos podem ocorrer sem aviso prévio. Do ponto de vista anatômico e fisiológico, a taipan do interior é adaptada para a vida em ambientes extremos. Possui dentes longos e curvos, capazes de injetar veneno profundo em suas presas, que incluem principalmente pequenos mamíferos e aves do deserto. Seu metabolismo eficiente permite que sobreviva longos períodos sem alimento, uma vantagem essencial em regiões onde a disponibilidade de presas é irregular. Além disso, seu corpo delgado e flexível facilita a movimentação por entre rochas, arbustos e buracos no solo, tornando-a quase invisível para predadores e caçadores humanos. O veneno da taipan do interior é um verdadeiro prodígio da bioquímica natural. Contém uma mistura complexa de neurotoxinas, coagulantes e miotoxinas, capazes de paralisar o sistema nervoso, impedir a coagulação sanguínea e destruir células musculares. Cientistas têm estudado esse veneno não apenas por seu potencial letal, mas também por suas possíveis aplicações médicas, como anticoagulantes, analgésicos e tratamentos experimentais para doenças neurodegenerativas. Assim, mesmo sendo uma das cobras mais mortais do planeta, a taipan do interior também se mostra uma fonte de conhecimento e inovação científica. A história da descoberta e estudo da taipan do interior é tão fascinante quanto sua biologia. Antes de 1962, relatos sobre cobras extremamente venenosas na região do deserto central australiano eram comuns.
mas poucos cientistas conseguiram documentá-las de maneira segura. A espécie só foi formalmente descrita após expedições cuidadosas, combinando observação no habitat natural e coleta controlada de espécimes para estudo. Desde então, pesquisadores vêm tentando compreender melhor sua distribuição geográfica, hábitos alimentares, reprodução e interação com o ecossistema. Medidas de prevenção são essenciais para quem se aventura em regiões áridas da Austrália. Evitar caminhar descalço, permanecer atento ao terreno, não tentar capturar ou provocar a cobra e manter animais domésticos sob controle são práticas recomendadas. Equipamentos de proteção e kits de primeiros socorros específicos para mordidas de serpentes venenosas podem salvar vidas, pois a rapidez no atendimento médico é crucial em casos de envenenamento. Do ponto de vista ecológico, a taipan do interior desempenha um papel fundamental. Ao controlar populações de pequenos mamíferos, como ratos e cangurus-ratos, ela mantém o equilíbrio do ecossistema desértico, evitando superpopulações que poderiam prejudicar a vegetação e outras espécies locais. Assim, apesar de seu perigo para humanos, ela é uma espécie vital para a saúde ambiental de seu habitat. Em termos de reprodução, sabe-se que a taipan do interior é ovípara, produzindo ovos em locais protegidos e de difícil acesso. Pouco se sabe sobre o comportamento materno, mas acredita-se que a fêmea selecione cuidadosamente o local de postura para proteger os ovos de predadores e variações extremas de temperatura. O desenvolvimento embrionário ocorre em condições ambientais muito específicas, e os filhotes nascem já equipados com o mesmo veneno letal que caracteriza os adultos, prontos para sobreviver em um dos ambientes mais áridos e desafiadores do planeta. Em resumo, a taipan do interior é uma criatura que combina discrição, velocidade e letalidade de forma incomparável. Habita um dos ambientes mais extremos do mundo, desempenha um papel ecológico crucial e mantém uma reputação aterradora, mesmo sendo tímida e evasiva. Encontrar-se com ela é raro, mas inesquecível. O silêncio do deserto, a areia quente sob os pés e, de repente, uma sombra, quase imperceptível, deslizando entre as pedras. É um lembrete vivo de que, mesmo em um mundo que parece deserto e silencioso, a natureza mantém seus campeões de poder e precisão. Oxy-Uranus microlepidotus não é apenas uma cobra, é uma combinação perfeita de evolução, química natural e sobrevivência extrema, capaz de inspirar temor, respeito e admiração simultaneamente. Uma verdadeira rainha silenciosa do deserto australiano, que ensina, mesmo em sua evasividade, a importância de cautela, observação e respeito pela vida selvagem. Número 2. Krait comum, Bungarus caeruleus. Nas noites quentes do sul da Ásia, quando o mundo parece envolto por um manto de silêncio e escuridão, algo se move sem fazer barulho. Não emite sinais de alerta, não desliza ruidosamente, não avisa de sua presença. E quando ataca, você nem percebe. Esse é o Krait comum, cientificamente conhecido como Bungarus caeruleus, mas nas vilas rurais da Índia e de países vizinhos, ele é chamado de cobra do sono. E o nome não poderia ser mais apropriado. É exatamente durante o sono que muitos encontros com esta serpente se tornam mortais. Diferente de outras cobras que fogem do contato humano, o Krait se aventura dentro das casas em busca de abrigo, calor ou pequenos roedores para caçar. Suas presas preferidas incluem ratos, lagartos e outras pequenas criaturas que compartilham o mesmo ambiente humano ou rural. Mas se por acaso ele se sentir ameaçado ou for acidentalmente encurralado entre lençóis ou sob móveis, ataca com precisão letal. A mordida é quase indolor, discreta e silenciosa. Muitas vezes, a vítima nem percebe o contato. É apenas horas depois que os sintomas começam a surgir, e nesse ponto pode já ser tarde demais. O veneno do Krait é extremamente neurotóxico, atacando diretamente o sistema nervoso central. Ele bloqueia a transmissão de impulsos nervosos, causando paralisia progressiva e eventualmente afetando músculos respiratórios, levando à insuficiência respiratória e à morte se não houver intervenção médica rápida. Um detalhe aterrorizante é que o cérebro continua funcionando normalmente enquanto o corpo perde gradualmente a capacidade de se mover. A vítima permanece consciente de cada minuto, mas incapaz de reagir. Cientistas descrevem isso como uma das experiências mais angustiantes do envenenamento por serpentes, tornando a mordida do Krait uma das mais assustadoras do mundo. Apesar de sua letalidade, o Krait não é agressivo por natureza. Ele prefere evitar o contato humano, escondendo-se durante o dia em fendas, sob pedras, troncos ou entulhos. É noturno, ativo principalmente à noite, e é sua capacidade de se mover silenciosamente que o torna especialmente perigoso. Infelizmente, essa característica o aproxima de áreas habitadas, aumentando as chances de encontros fatídicos. No subcontinente indiano e em partes do sudeste asiático, o Krait é responsável por milhares de mortes por ano, muitas das quais ocorreram enquanto a vítima dormia, sem perceber o que a atingiu. Fisicamente, o Krait comum é elegante e discreto. Seu corpo liso e cilíndrico é geralmente negro ou azul acinzentado.
com anéis mais claros em algumas populações, mede em média entre 1 e 1,5 metros, o que o torna relativamente modesto em tamanho, mas não subestime sua potência. Cada mordida contém neurotoxinas suficientes para paralisar rapidamente presas e humanos. Seus dentes são curtos, mas eficazes para injetar veneno profundamente. Esta combinação de discrição, veneno potente e hábitos noturnos faz dele um predador quase perfeito. O comportamento reprodutivo do Krait é igualmente adaptado ao seu ambiente. Ele é ovíparo, depositando ovos em locais escondidos e protegidos, como fendas de rochas ou tocas abandonadas. A fêmea raramente fica próxima dos ovos, confiando na camuflagem do local para protegê-los de predadores. Os filhotes nascem totalmente equipados com veneno funcional, prontos para sobreviver sozinhos em um ambiente hostil. Essa independência precoce e a adaptabilidade tornam o Krait um sobrevivente eficiente em habitats humanos e naturais. Do ponto de vista médico e científico, o veneno do Krait é de enorme interesse. Contém uma mistura complexa de alfa-neurotoxinas, beta-neurotoxinas e polipeptídeos, que atacam receptores de acetilcolina nos músculos e nervos, interrompendo a comunicação neuromuscular. Pesquisadores estudam esses compostos não apenas para entender envenenamentos, mas também para desenvolver medicamentos potencialmente úteis em neurologia, anestesia e controle da dor. Apesar do perigo imediato, o Krait contribui para avanços médicos significativos, demonstrando como mesmo o predador mais silencioso pode ter valor científico. A interação entre o Krait e os humanos é marcada por tensão e medo. Na Índia e em países vizinhos, histórias de pessoas que acordaram paralisadas ou encontraram a cobra escondida sob a cama fazem parte do folclore local. Crianças aprendem cedo a verificar sapatos, camas e utensílios deixados no chão, e a educação sobre prevenção tornou-se vital. A conscientização comunitária, combinada com acesso rápido a antídotos e suporte médico, é a melhor defesa contra uma das cobras mais silenciosas e mortais do planeta. Curiosamente, a mortalidade causada pelo Krait não se deve à sua agressividade, mas à combinação de silêncio, veneno potente e hábitos noturnos. Em termos evolutivos, isso demonstra como a adaptação ao ambiente humano, ainda que acidental, aumenta o sucesso do predador. Ele consegue sobreviver, caçar presas e evitar grandes predadores, incluindo nós, humanos com eficiência impressionante. Em resumo, o Krait comum, Bungarus caeruleus, é a personificação do perigo silencioso. Sua presença nas noites do sul da Ásia é quase imperceptível, mas seu impacto é devastador. Ele combina discrição absoluta, veneno altamente neurotóxico e comportamento noturno em um predador que permanece consciente da necessidade de evitar confronto, mas letal se provocado. Para quem vive ou visita regiões onde ele habita, respeito e cautela são essenciais. Fechar os olhos para dormir pode ser um gesto inocente, mas com o Krait, cada sombra pode esconder o silêncio mortal de um predador que domina a escuridão com perfeição. O Bungarus caeruleus não é o maior, não é o mais veloz, mas é um mestre do silêncio, um assassino noturno cuja presença lembra que na natureza nem sempre o perigo grita. Às vezes ele se aproxima sorrateiro, esperando pacientemente, invisível e mortal. Uma única mordida pode ser suficiente para transformar o sono em pesadelo, demonstrando que, no mundo das cobras, o Krait comum é, sem dúvida, um dos predadores mais eficazes e temidos do planeta. Número 3. Cobra real, Ophiopagus rana. Nas selvas densas e úmidas do sudeste asiático, onde o ar parece respirar sozinho e cada sombra esconde um mistério, reina uma cobra cujo nome impõe respeito, a cobra real. Seu nome científico, Ophiopagus rana, revela uma pista-chave sobre sua natureza devoradora de cobras. E sim, esta caçadora colossal não se alimenta de ratos, mas de outras cobras, inclusive venenosas. A cobra real não é perigosa apenas por seu veneno. É a cobra venenosa mais longa do planeta, capaz de atingir até 5,5 metros de comprimento. Imagine-a deslizando entre os arbustos, erguendo-se diante de seu alvo. Quando se ergue, pode olhar diretamente nos olhos de um adulto. E ainda assim, o mais impressionante não é seu tamanho, mas seu poder letal. Seu veneno é um neurotóxico poderoso, projetado para imobilizar suas presas em segundos, mas em grandes quantidades pode matar um elefante adulto. Não é metáfora. Existem casos documentados em que uma mordida de cobra real foi suficiente para derrubar uma fera de várias toneladas. No corpo humano, provoca paralisia muscular, colapso respiratório e morte, se não for tratada com urgência. Territorial por natureza, essa cobra não hesita em atacar se sentir ameaçada. Sua presença geralmente é anunciada por um som inconfundível, um assobio profundo, quase como o rugido de um felino. Ela se ergue, abre sua capuz e alerta uma vez.
Depois, ataca com velocidade fulminante. Diferente de outras cobras, a cobra real também é surpreendentemente inteligente. Reconhece padrões, defende seu território com precisão e até constrói ninhos para proteger suas crias, um comportamento quase maternal que não se vê em nenhum outro tipo de cobra venenosa. Respeitada, temida e venerada em muitas culturas, a cobra real não é apenas uma ameaça. É uma soberana do reino selvagem, uma criatura majestosa que não precisa se esconder porque sabe que ninguém ousará desafiá-la. Número 4. Mamba negra, Dendroaspis polylepis. Nas planícies quentes e florestas secas da África subsaariana, existe uma lenda que sussurra entre pastores e viajante. Se você vê uma sombra alongada, movendo-se como um raio sobre a terra, corra, você acabou de cruzar com a mamba negra, uma das cobras mais temidas do planeta. Seu nome científico é Dendroaspis polylepis, mas poucos a chamam assim. Na savana, todos a conhecem como Beijo da Morte, não por sua cor, que geralmente é marrom ou cinza-oliva, mas pelo interior de sua boca, negro profundo como a antecâmara do fim. E quando a abre, é apenas para dar um aviso antes de atacar com velocidade aterradora. A mamba negra não é apenas uma das cobras mais venenosas do mundo, também é a mais rápida de todas. Pode se deslocar a mais de 20 km/h, tornando-se uma sombra imparável quando decide atacar. E o faz com precisão cirúrgica. Não uma, mas múltiplas mordidas rápidas, injetando um veneno neurotóxico extremamente letal. Sem tratamento, a morte pode ocorrer em apenas 30 minutos. O veneno bloqueia impulsos nervosos, paralisa os músculos respiratórios e desliga o corpo de dentro para fora. O mais inquietante é que os sintomas começam sutis: visão turva, suor frio, sensação de fraqueza e depois o abismo. Seu temperamento também é assustador. A mamba negra é altamente territorial e agressiva, algo incomum em cobras. Se sente ameaçada, não se esconde. Ela se ergue, se mostra forte e ataca sem hesitar. Esse comportamento, junto com sua velocidade e veneno, a tornou quase mitológica na África. Alguns acreditam que cruzar com ela é sinal de morte certa, outros que é a guardiã dos antigos espíritos do deserto. Mas o fato é, se você alguma vez a vir abrir sua boca negra como à noite, já é tarde demais. A mamba não avisa 2 vezes. Número 5. Víbora de Russell, Daboia russelli. Nos caminhos poeirentos e campos de arroz da Índia rural, uma ameaça se esconde entre a grama alta. Não sibila, não persegue, apenas espera, e quando menos se espera, ataca. Trata-se da víbora de Russell, uma das cobras mais perigosas de toda a Ásia. Seu nome científico é Daboia russelli, mas em muitas aldeias é conhecida simplesmente como cobra silenciosa. Ao contrário de outras víboras que vivem em áreas remotas, esta habita perto de assentamentos humanos, o que a torna ainda mais perigosa. Ela é responsável por uma das maiores taxas de mordidas em humanos no mundo, não porque seja particularmente agressiva, mas porque é uma mestre do camuflagem. Seus padrões em forma de círculos marrons se misturam perfeitamente com o solo seco. Muitas vítimas pisam acidentalmente em seu corpo, e nesse momento já é tarde demais. Seu veneno é uma combinação letal de toxinas hemotóxicas e neurotóxicas, ou seja, ataca tanto o sistema nervoso quanto o sangue, causando coágulos fatais, necrose nos tecidos e insuficiência renal aguda. Muitas pessoas que sobrevivem à mordida ficam com sequelas permanentes, amputações, problemas renais crônicos ou paralisia parcial. E há mais, o veneno da víbora de Russell também se mostrou valioso para a ciência. Ironicamente, de sua toxicidade, surgiu uma ferramenta importante na medicina. Uma substância extraída do seu veneno é usada hoje em testes de coagulação sanguínea em hospitais de todo o mundo. Mas não se engane, essa víbora, embora pequena em comparação com outras cobras letais, é um dos assassinos silenciosos mais implacáveis do continente asiático. Ela se encontra tanto em campos abertos quanto em jardins rurais, e sua mordida nem sempre causa dor imediata, o que a torna ainda mais perigosa, pois quando o veneno começa a agir, não há mais volta. A víbora de Russell não precisa perseguir sua presa. Basta esperar e confiar que o próximo passo que você der será o último. Número 6. Cobra cuspideira de Moçambique, Naja moçambica. Nos trilhos poeirentos do leste da África, onde os arbustos estalam ao menor passo e o sol racha a terra com seu calor implacável, esconde-se uma cobra com uma arma secreta. Não precisa morder para atacar. Basta que você a encare nos olhos para ficar marcado para a vida toda. Esta é a temida cobra cuspideira de Moçambique, conhecida cientificamente como Naja moçambica. Diferente de outras cobras que dependem exclusivamente da mordida, esta espécie aperfeiçoou uma técnica única e aterradora: cuspir veneno com precisão cirúrgica nos olhos do inimigo.
ela pode fazê-lo a mais de 2 metros de distância, como um franco atirador do reino animal. E não erra, seu veneno é uma combinação de neurotoxinas e citotoxinas, um coquetel duplamente letal. Se atingir os olhos, causa dor extrema, inflamação severa e cegueira permanente se não for tratado imediatamente. Mas se o veneno entrar na corrente sanguínea por uma mordida, pode paralisar o sistema nervoso e destruir o tecido celular por dentro, provocando a morte em pouco tempo. O que a torna perigosa não é apenas a toxicidade, mas seu comportamento defensivo e a inteligência para avaliar ameaças. A cobra cuspideira de Moçambique não ataca sem motivo. Ela se ergue, abre seu capuz e fixa o olhar no adversário. Se você não se afastar, dispara uma nuvem de veneno diretamente nos olhos, um aviso que poucos esquecem. Em seu ambiente natural, desenvolveu essa habilidade não apenas para caçar, mas também para se defender de predadores maiores. Águias, felinos e até humanos aprenderam a temê-la, porque esta cobra não precisa se aproximar para causar dano. Sua distância de segurança é também sua zona de ataque. E o mais assustador, se cuspir, não é apenas uma vez. Ela pode disparar várias rajadas em segundos. Um lembrete de que na África, até um olhar pode ser mortal. A cobra cuspideira não apenas se defende, ela avisa, mira e dispara com a precisão de uma assassina treinada. Número 7. Cobra marinha de bico em hidrina, xistosa. Nas águas quentes do Oceano Índico e do Pacífico, entre recifes de corais e fundos arenosos desliza silenciosa, uma criatura que parece saída de uma lenda marinha. De movimentos elegantes e corpo prateado com faixas escuras, a cobra marinha de bico, ou Enedrina xistosa, é uma beleza letal que reina sob a superfície. À primeira vista, não parece perigosa. Muitos mergulhadores já a viram nadar a poucos metros sem mostrar sinais de agressão. Mas o que poucos sabem é que essa cobra possui um veneno até 10 vezes mais tóxico que o de uma cobra terrestre. Uma pequena quantidade é suficiente para matar vários adultos. E o mais intrigante, apesar de sua letalidade, raramente ataca, a menos que seja provocada. Esta espécie é um enigma fascinante, vive quase toda a vida na água e sobe à superfície apenas brevemente para respirar. Seu corpo é perfeitamente adaptado ao meio aquático. Ela nada com rapidez e precisão, e sua mandíbula se especializou para caçar peixes e crustáceos com eficiência incrível. Mas aqui vem o realmente aterrorizante. Sua mordida pode passar despercebida no início. Muitas vítimas não sentem dor imediata. Apenas alguns minutos depois começam os sintomas: dificuldade para respirar, paralisia muscular e, se não houver ação rápida, a morte. É um assassino silencioso e traiçoeiro. A cobra marinha de bico também é responsável por grande parte dos casos de envenenamento entre pescadores do sul da Ásia, pois frequentemente fica presa acidentalmente em redes ou armadilhas. E embora não busque conflito, se sentir encurralada, morde sem aviso. Apesar de seu poder, seu comportamento não é agressivo. Na verdade, esta cobra letal é especialista em evitar problemas. Mas se alguém que não a respeita cruzar seu caminho, ela pode se tornar um pesadelo debaixo d'água. Porque no mundo submarino, nem tudo que brilha é inofensivo. E existem venenos que matam sem som, sem aviso e sem segunda chance. Número 8. Víbora do Gabão, Bitis gabonica. Nas sombras da floresta úmida da África Central, onde a folhagem é densa e o chão estala sob o peso da vida selvagem, esconde-se uma mestra do camuflagem, silenciosa, imóvel e letal. Estamos falando da víbora do Gabão, uma das cobras mais impressionantes e perigosas do continente africano. Seu corpo largo e pesado exibe um padrão de cores que imita perfeitamente as folhas caídas no chão. Você pode passar a centímetros dela sem notar, mas se pisar ou ameaçá-la, a resposta será devastadora. A víbora do Gabão possui os maiores dentes do reino das serpentes, com até 5 centímetros de puro corte e veneno. E não é só isso, também pode injetar o maior volume de veneno em uma única mordida. Uma mistura de toxinas citotóxicas e hemotóxicas que destroem tecidos, colapsam vasos sanguíneos e podem provocar a morte em poucas horas. O mais curioso é seu comportamento. Diferente de outras cobras rápidas e agressivas, a víbora do Gabão é lenta, paciente, quase preguiçosa. Não se move, a menos que seja absolutamente necessário. Sua estratégia é a do caçador que espera e funciona. Pode permanecer imóvel por horas, até que uma presa, como um roedor, uma ave ou até um pequeno antílope se aproxime o suficiente. Então, em uma fração de segundo, lança seu ataque com precisão cirúrgica e força surpreendente. E embora raramente ataque humanos, se o fizer, o resultado é alarmante. O tecido ao redor da mordida começa a necrosar. Órgãos falham e o sangue se torna incontrolável. Sem antídoto imediato, o desfecho pode ser fatal. A víbora do Gabão é uma combinação única de discrição e poder. Um predador que não precisa correr, nem perseguir, apenas esperar.
E quando chega o momento, deixa claro por que é uma das cobras mais letais do planeta. Na selva, o silêncio nem sempre é paz. Às vezes, é uma víbora esperando na sombra. Número 9. Taipan costeiro, Oxyuranus scutellatus. Nas terras selvagens do norte da Austrália e nas florestas úmidas da Nova Guiné, habita uma cobra que parece saída de um pesadelo. Elegante, veloz e absolutamente letal. O taipan costeiro, também conhecido como Oxyuranus scutellatus, uma das cobras mais venenosas e temidas do planeta. Diferente de seu parente, o taipan do interior, esta espécie vive mais próxima de zonas costeiras e habitats tropicais. Mas não se deixe enganar pelo ambiente exuberante. O veneno do taipan costeiro é uma combinação devastadora de toxinas neurotóxicas e miotóxicas, ou seja, ataca tanto o esteto do sistema nervoso quanto o tecido muscular. Em outras palavras, se morder, o corpo colapsa de dentro para fora e rapidamente. Sua mordida pode causar paralisia em questão de minutos e falência respiratória antes que a vítima tenha tempo de pedir ajuda. O músculo se destrói progressivamente, incluindo o do coração. Sem tratamento, a morte pode ocorrer em menos de 1 hora. Mas há um detalhe que eleva ainda mais o perigo. O taipan costeiro é altamente agressivo. Se sentir-se encurralado, não hesita em atacar com uma precisão e velocidade quase impossíveis de evitar. O impressionante é que, apesar de sua toxicidade extrema, essa cobra também possui uma agilidade temível. Pode levantar a parte frontal do corpo em uma postura intimidante e lançar várias mordidas rápidas em segundos. Sua pontaria é mortal e a cada mordida injeta veneno suficiente para matar vários humanos adultos. Felizmente existe um antídoto eficaz, mas deve ser administrado rapidamente, porque o tempo com o taipan costeiro é curto, muito curto. O taipan costeiro é um lembrete vivo de que na natureza o perigo nem sempre vem acompanhado de aviso. Às vezes, desliza silenciosamente entre a vegetação, com os olhos fixos e os dentes preparados, esperando o seu momento certo para mostrar por que é um dos predadores mais letais do mundo. Número 10. Cobra marrom oriental, Pseudonaja testilis. Nas vastas planícies e áreas rurais da Austrália, há uma sombra ágil que se desliza entre a grama alta, invisível aos olhos inexperientes até que já é tarde demais. A cobra marrom oriental, conhecida cientificamente como Pseudonaja testilis, é uma das mais temidas do continente australiano e com razão. Não precisa ser enorme nem emitir silvos aterrorizantes para inspirar respeito. Seu veneno é o segundo mais tóxico do mundo, entre todas as cobras terrestres, e o pior é sua personalidade. Esta cobra não é tímida e não foge ao encontrar humanos. Pelo contrário, pode atacar com rapidez fulminante e precisão cirúrgica. Quando se sente ameaçada, ergue-se em forma de S, abre a boca e, em milésimos de segundo, lança uma mordida que pode mudar tudo. Uma única dose de seu veneno pode matar um ser humano em menos de 1 hora, ou até em minutos, se não houver tratamento imediato. Seu veneno age de forma neurotóxica e coagulante, causando colapsos circulatórios, paralisia e falência de órgãos vitais. O mais assustador é que muitas de suas mordidas são tão limpas que a vítima não sente dor até que seja tarde demais. Esta cobra é especialmente perigosa em áreas habitadas, pois costuma aparecer em fazendas, quintais e celeiros em busca de roedores. Seu tom marrom claro ou bege, semelhante ao ambiente seco e arenoso de muitas regiões da Austrália, a torna quase invisível. Você sabia que, apesar de seu tamanho médio e aparência discreta, a cobra marrom oriental é responsável pela maioria das mortes por mordida de cobra na Austrália? Não pelo tamanho, mas pela velocidade, agressividade e um veneno que não dá margem para erros. No mundo das cobras letais, a marrom oriental é o equilíbrio perfeito entre sigilo e morte. Uma ameaça real que se move entre nós, com a naturalidade de quem domina seu território. Porque aqui, na Terra Vermelha do Sul, até o mais simples pode ser letal. Número 11. Cobra filipina. Naja filipinensis. Nas ilhas tropicais das Filipinas, onde a selva é densa e o calor parece flutuar no ar, esconde-se uma das cobras mais temidas do Sudeste Asiático. A cobra filipina, Naja filipinensis, não é apenas uma lenda local ou um rumor exagerado. Esta cobra é tão letal quanto silenciosa e, ao contrário de muitas outras, não precisa sequer tocar você para causar dano. Dotada de um veneno neurotóxico puro, uma única mordida pode desencadear um colapso do sistema nervoso em menos de 30 minutos. Mas o mais arrepiante não é a mordida, e sim sua pontaria. Esta cobra pode cuspir seu veneno diretamente nos olhos da vítima, com precisão impressionante, mesmo a mais de 3 metros de distância. Ou seja, pode cegar seu inimigo antes mesmo que ele se aproxime. E se o veneno entrar em contato direto com os olhos, pode causar desde irritação extrema até cegueira permanente. A cobra filipina não é a maior cobra, mas é uma das mais perigosas. É ágil, territorial e muito defensiva.
Quando se sente ameaçada, ergue-se, abre seu capuz clássico e emite um silvo seco que, para os habitantes locais, é um aviso claro, nem um passo adiante. E se esse aviso não for respeitado, ataca sem hesitar. Frequentemente é encontrada perto de assentamentos humanos, escondida entre plantações de arroz ou sob estruturas de madeira, atraída por roedores e outras presas pequenas. Essa proximidade com a vida cotidiana a torna ainda mais preocupante para quem vive em áreas rurais. O mais curioso e ao mesmo tempo aterrorizante é que a cobra filipina raramente erra ao cuspir. Seu veneno atua como uma verdadeira toxina paralisante, afetando a capacidade respiratória e motora. Na selva filipina, onde a ajuda médica pode estar a quilômetros de distância, um encontro com esta cobra pode se tornar uma corrida contra o tempo. Aqui, na terra de vulcões e tufões, a morte pode chegar sem te tocar, apenas com o olhar nos olhos da cobra filipina. Número 12. Víbora de escamas de serra, Aedes carinatus. Nos áridos desertos e regiões rochosas do Oriente Médio e Ásia, habita uma cobra pequena, mas mortal, uma especialista na arte do camuflagem letal. A víbora de escamas de serra, Aedes carinatus, pode não ultrapassar 60 cm de comprimento, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Esta víbora é uma das mais perigosas do planeta, e o mais assustador é que quase ninguém a vê. Suas escamas fortemente quilhadas nas laterais são usadas para emitir um som ameaçador quando se sente em perigo. Ao esfregar os flancos em movimentos rítmicos, produz um chiado seco, muito semelhante ao som de uma maraca. Mas esse aviso geralmente chega tarde demais. Esta víbora é noturna, silenciosa e especialista em camuflagem, misturando-se perfeitamente com a areia e as pedras. Quando ataca, o faz com velocidade fulminante. Seu veneno hemotóxico ataca o sangue e os tecidos, podendo causar hemorragias internas, insuficiência renal, necrose severa e, se não tratado a tempo, morte em poucas horas. Estima-se que esta espécie seja responsável por mais mortes humanas por ano do que qualquer outra serpente venenosa do mundo. E isso se deve não apenas ao seu veneno, mas também ao seu comportamento. A víbora de escamas de serra é conhecida por ser altamente irritável e agressiva. Diferente de outras cobras que fogem diante do perigo, esta se mantém firme e ataca com rapidez. Em muitas regiões rurais da Ásia e do Oriente Médio, onde caminhar descalço é comum, os encontros com esta víbora são frequentes e letais. Mas talvez o dado mais impactante seja que, apesar de sua fama e letalidade, muitas vezes passa despercebida. Pode estar bem ao lado do caminho, sob uma pedra ou entre a vegetação seca, invisível até que seja tarde demais. Neste jogo de sobrevivência, a víbora de escamas de serra tem vantagem. É pequena, rápida e mortal. Sua mordida silenciosa no início pode marcar o último passo de quem não a vê chegando. Número 13. Boomslang, de Spoletus typus. No alto das árvores da África subsaariana, desliza com elegância uma cobra de aparência tímida, olhos grandes e olhar penetrante. Trata-se do Boomslang, de Spoletus typus, um assassino silencioso que esconde um segredo mortal entre seus delicados dentes. Diferente de muitas cobras venenosas que emitem avisos antes de atacar, o Boomslang prefere passar despercebido até que seja tarde demais. Este réptil arborícola é extremamente tímido e evasivo, mas não subestime seu poder. Seu veneno é puramente hemotóxico, e o que o torna particularmente letal é a forma como age. Destrói os tecidos e altera a coagulação do sangue, provocando hemorragias internas massivas. O coração, o cérebro e os pulmões começam a sangrar de dentro. Um processo lento, mas irreversível, se não tratado a tempo. E aqui está o detalhe mais arrepiante. Os sintomas podem demorar horas para aparecer. Uma mordida de Boomslang pode parecer inofensiva no início. A vítima pode continuar seu dia, acreditando que foi apenas um toque, até que o veneno comece a agir de forma silenciosa e letal. Náuseas, tonturas, sangramentos pelas gengivas, olhos e narinas são apenas o começo de um desfecho aterrorizante, se o antídoto não for administrado a tempo. O Boomslang possui dentes posteriores, o que significa que precisa morder profundamente e mastigar para injetar o veneno. E isso levou durante anos a subestimar seu perigo, até que ocorreu uma tragédia. Em 1957, o herpetólogo Carl Smith, confiando em sua experiência, foi mordido por um Boomslang juvenil. Registrou meticulosamente seus sintomas, sem buscar ajuda médica. Morreu no dia seguinte devido a hemorragias internas, tornando-se um triste testemunho do poder silencioso desta serpente. O que torna o Boomslang especialmente temível não é sua agressividade, mas sua capacidade de matar sem ser detectado. Silencioso, letal e escondido entre os galhos, é um lembrete vivo de que, na natureza, a ameaça nem sempre ruge, às vezes simplesmente desliza e espera. Número 14. Cobra indiana. Naja Naja. Nos campos e vilarejos da Índia, onde a vida rural convive de perto com a natureza, há uma figura que inspira respeito, medo e até devoção.
A cobra indiana, ou Naja Naja, uma das serpentes mais conhecidas do planeta, famosa por seu capuz característico e seu veneno letal. Mas esta beleza exótica é muito mais do que um ícone cultural. É uma das principais responsáveis por mortes por mordida de cobra em todo o mundo. Faz parte do temido grupo conhecido como Big Four, as 4 espécies mais perigosas de cobras na Índia, devido à alta taxa de encontros com humanos. O que a torna tão letal não é apenas a potência de seu veneno neurotóxico, capaz de paralisar o sistema nervoso em minutos, mas também sua proximidade com áreas habitadas e sua tendência a se defender agressivamente quando se sente ameaçada. Sua mordida pode causar falência respiratória, paralisia e morte se o antídoto não for administrado rapidamente. Embora muitos hospitais na Índia disponham de soro antiofídico, a falta de acesso médico em áreas rurais faz com que esta cobra tire milhares de vidas por ano. Curiosamente, apesar de sua letalidade, a cobra indiana é venerada no folclore hindu e aparece em rituais religiosos e festividades, como o Nag Panchami, onde é homenageada. Além disso, sua habilidade de expandir o capuz e emitir um silvo ameaçador a transforma em um dos espetáculos mais impressionantes do reino animal. Mas atenção! Por trás dessa dança hipnótica há um aviso mortal. A cobra indiana não ataca por prazer, mas, se provocada, não hesitará em mostrar por que é uma das rainhas do veneno. Número 15. Cobra coral verdadeira, Micrurus fulvius. Nos bosques temperados e subtropicais das Américas, desliza silenciosamente um assassino multicolorido, com faixas vermelhas, amarelas e negras. A cobra coral verdadeira, Micrurus fulvius. À primeira vista, parece mais um enfeite exótico do que uma ameaça, mas não se deixe enganar por sua aparência vibrante. Seu veneno é um dos mais potentes do continente e atua como um apagão silencioso do sistema nervoso. O mais inquietante é sua estratégia de ataque. Diferente de outras cobras que provocam mordidas dolorosas, a coral verdadeira morde de forma quase imperceptível. Sem dor imediata, sem sangramento aparente, a vítima pode nem perceber o que aconteceu até que seja tarde demais. Horas depois, os músculos começam a falhar, a respiração se torna difícil e o corpo entra em colapso neuromuscular. Seu veneno neurotóxico bloqueia a comunicação entre nervos e músculos, provocando paralisia progressiva. Sem tratamento, pode levar à morte por asfixia, mesmo que a mordida tenha passado despercebida. O mais surpreendente é que, apesar de tão letal, a coral verdadeira é tímida, evita conflitos e só morde se realmente se sentir encurralada. Na natureza, frequentemente é confundida com outras cobras não venenosas, que imitam seu padrão de cores. Por isso surgiu o famoso ditado: vermelho com amarelo mata um belo, vermelho com preto, amigo do bem. Embora não seja infalível, este ditado popular já salvou muitas vidas. Sua beleza enganosa e letalidade silenciosa fazem da coral verdadeira um símbolo do perigo disfarçado. No mundo das cobras venenosas, nem sempre vence a mais forte ou a mais rápida. Às vezes, vence aquela que você não vê, chegando até que não há mais volta. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!